Boa noite. O que você comeu hoje? Você já parou para pensar se sua alimentação está correta? Aliás, o que é considerado uma alimentação saudável? É sobre isso que vamos conversar hoje. Mídia recebe o médico naturalista Marco Ortiz e a nutricionista Elizabeth Esteves. Boa noite, doutor. Boa noite. Boa noite, doutora. Boa noite. Doutora, o que seria uma alimentação equilibrada? Bom, uma alimentação equilibrada é aquela onde a gente consegue ingerir alimentos de todos os grupos. A gente tem uma divisão um pouco didática e um pouco prática dos alimentos em grupos de acordo com o valor nutricional dos mesmos. E quando a gente consegue ingerir no nosso dia a dia alimentos de todos os grupos em quantidades adequadas, alimentos seguros, alimentos sadios, alimentos que não estejam estragados, provavelmente nós vamos estar tendo uma alimentação equilibrada. E é importante a gente dizer que a alimentação, a quantidade de alimentos, a qualidade dos alimentos, ela varia de acordo com a faixa etária, com a idade da pessoa, com o sexo, com o estado fisiológico, quer dizer, se é uma gestante, se é uma criança, se é um idoso. Então, todos esses fatores devem ser levados em consideração na hora da escolha do alimento. E na sua opinião, doutor? Bom, é uma dietética diferente, antiga, mas atual. Ela se baseia na energia viva, a energia que está contida nas plantas, que elas captam do sol. Então, se a gente comer as várias formas e as várias cores, a gente vai estar... Sendo assim, nós temos que comer alimentos vivos. Outra coisa é que nós devemos comer alimentos que se adequem, sejam adequados para o nosso organismo. Nosso intestino é longo, é 10 a 12 vezes o comprimento do corpo e é todo em sacos. Na natureza, os animais que têm esse intestino é o elefante, a girafa, o boi, e eles são herbívoros. Nós também, na minha concepção, somos herbívoros e devemos comer somente legumes, cereais integrais, verduras e frutas. Doutora, existem alimentos que podem influenciar no comportamento das pessoas, no humor, no estresse. Quais são esses alimentos? Olha, eu vou dizer para você não em termos de alimentos específicos, vou dizer para você em termos de grupos de alimentos ou alimentos que são mais ricos em determinados nutrientes. Normalmente os alimentos que são muito calóricos ou aqueles que têm muita quantidade de gordura, muita quantidade de carboidrato, eles influenciam de determinada maneira no comportamento por eles influenciarem na síntese de um neurotransmissor, que é a serotonina, que é um componente químico que influencia nas nossas reações de humor, nas nossas reações de saciedade. Quando é a partir daquele momento em que eu me alimentei e deixei de sentir fome, essa sensação ela está relacionada com a quantidade desse neurotransmissor que fica disponível no nosso cérebro, nas nossas terminações nervosas. Então, tem evidências científicas que mostram que os carboidratos em excesso, as gorduras em excesso, eles influenciam a síntese desse neurotransmissor e daí vão influenciar nas nossas reações de humor e de comportamento. E doutora, existe também, e aquelas pessoas que não têm tempo com a vida moderna, trabalham o dia inteiro, não têm tempo de se preocupar muito com a alimentação. Como elas poderiam fazer para ter uma alimentação mais balanceada? Olha, primeira coisa é informação, chama-se informação. Ter um conhecimento mínimo ou nem que seja um conhecimento por curiosidade. Quais são os benefícios de uma alimentação equilibrada? Porque senão a gente vai escolher os alimentos pela propaganda, pelo hábito alimentar da minha família, pela minha cultura, pelo quanto eu posso comprar, o que eu posso comprar em termos de escolha de alimentos. Então, se a gente tem um mínimo de informação, a gente está ou formando ou reeducando o nosso hábito de maneira consciente. Quando a gente não tem informação, a gente vai ingerir o que a moda mandar, o que a propaganda mandar, via de regra. Então, as pessoas que trabalham o dia todo, que têm pouco tempo para se alimentar, a partir do momento que elas têm informação, mesmo que elas tenham tempo para comer um sanduíche, ela vai saber que se ela escolher um sanduíche que tem
legumes, que tem vegetais, que tem carne branca ou que tem algum substituto de carne, elas vão estar fazendo uma escolha mais adequada do que se elas estiverem indo lá correndo numa churrascaria ou estiverem comendo um hambúrguer todo gorduroso, com maionese, com ketchup e outras coisas mais. Então, o primeiro passo é a informação. Informação. E, doutor, em que se baseia a alimentação vegetariana? Porque existem vários tipos de vegetarianismos, né? Sim, tem o vegetariano puro, tem o lacto-ovo vegetariano, tem o macrobiótico e tem o naturalista. Eu, no meu caso, eu sou naturalista, eu não como nenhum produto animal, nem derivado, nem carne, nem queijo, nem ovo, nem leite, nem manteiga. E alguns vegetais eu também não uso, como o tomate, a batata inglesa, o pimentão e a berinjela. E evito os produtos industrializados, açúcar, enlatados, todo tipo de industrializado. Doutora, somos sempre aconselhados a beber muita água. Qual o papel da água no nosso organismo? Olha, nós somos um sistema biológico, nós somos um sistema vivo. Aproximadamente 67% do nosso organismo é água. Todas as reações químicas que acontecem no nosso organismo, elas acontecem porque existe água. Se não existe água, não existe química. As reações acontecem em meio aquoso. Por isso a água é extremamente importante. É a água que hidrata todos os nossos sistemas fisiológicos para que aconteçam as reações químicas que garantem a vida. Uhum. E doutora, por que é tão condenado a ingestão de água durante as refeições? Bom, primeiro porque a gente tem uma concentração específica de sucos que estão misturados no nosso suco digestivo, que tem um pH adequado para funcionar naquela condição ali. Se você dilui ou concentra mais, você altera a condição daquele suco e com isso você vai interferir na digestão dos nutrientes que você joga no seu trato digestivo. Então, quanto mais água você toma junto com as refeições, primeiro que você vai estar alterando o pH do suco digestivo. Segundo, que você vai estar contribuindo para aumentar a dilatação do estômago. Tá? Então, hoje ele vai um pouquinho, amanhã ele vai mais um pouquinho. Com isso, cabe mais alimento, mais tarde você vai ter desperta, você consegue despertar a sensação de saciação. Uhum. Tá ok. E, doutor, quais são uma pessoa que tem enxaqueca, por exemplo, quais os alimentos que ela poderiam comer para aliviar, para amenizar essa dor, por exemplo? Bom, porque os alimentos influenciam, né? Logicamente. No nosso organismo, nós, além do nosso corpo, onde corre o nosso sangue, onde tem os canais que corre o nosso sangue, nós temos uns canais onde corre a energia do nosso corpo, que são chamados meridianos pelos chineses. Nessa região temporal, frontal, e aqui nessa região da cabeça, onde se localiza a enxaqueca, é a região da vesícula biliar. Então nós devemos tratar a vesícula biliar, evitando alimentos gordurosos e ingerindo alimentos que sejam amargos. Uhum. Entende? E além disso, tomar chá de boldo, chá de pau-pereira, chá de carqueja. Isso tudo E é bom. os chás de folha e de flor são infusão. Ferve a água, desliga o fogo, joga dentro e abafa. E a casca e a raiz são decocção, coloca para ferver junto. E nenhum chá deve ser ingerido mais que 10 dias, porque senão ele intoxica. E a água a ser usada não deve também ser a água que chega na nossa casa, que vem de um rio extremamente poluído, e ele, através de um processo químico, faz com que a água se torne branca. Mas ela contém várias substâncias para clarear, várias substâncias que são tóxicas. Então, quem tem condição de comprar água, que compre água mineral, que é bem melhor. Doutor, o senhor tem um restaurante, né, só de comida natural. Como que é isso? O que é servido lá diferente? Quais são as comidas? Como é que é? Bom, esse restaurante existe há 23 dias, há 23 anos, 23 desculpa. E além disso, não usa, como eu disse, nenhum produto animal. E a comida é extremamente saborosa, é bonita. Quando se fala em não comer isso ou não comer aquilo, a dificuldade é as pessoas não saberem o que elas vão substituir. Mas desde que você saiba o que substituir, entende? Você vai deixar de comer carne, mas vai comer o quê? E daí tem várias combinações, são 14 pratos de saladas,
brotos de alfafa, brotos de feijão, capiçoba, serralha, que são matos. A capiçoba é um depurativo do sangue, é um mato que dá normalmente na roça. E a serralha é tônico cardíaco, além da rúcula, agrião, alface, rabanete, cenoura, nabo. E os pratos quentes, o arroz integral feito só na água e sal marinho, na panela de pressão, cozido em torno de 50 a 1 hora no fogo baixo, e depois coloca gersal, que é gergelim torrado, 80% com 10%, desculpe, 90% de gergelim, 10% de sal, e coloca em cima do arroz. Tem pastel com trigo integral, pastel de palmito com milho verde de verdade, palmito pupunha, que é liberado para o comércio e é natural. E vários tipos, além da soja, o tofu, que é o queijo de soja, a maionese de soja, o legume no lugar da batata a gente usa o cará, aliás, o tubérculo, é o cará que a gente usa a batata baroa, a cenoura, o resto. E a procura está sendo grande por esse tipo de alimentos? Como ela disse, a cada dia as pessoas estão mais conscientes. A propaganda está dizendo só quem possui os melhores carros, as melhores mulheres, é que fuma um tal cigarro. Só quem tem isso, tem aquilo, que come lá naquele lugar, que dá o dinheiro para a campanha da criança com câncer. Tudo isso é propaganda enganosa, onde o processo de massificação através da mídia é intenso, e só a consciência vai brecar esse tipo de indução que Pavlov já dizia há muito tempo atrás. Dá comida do cachorro e toca o sino, dá comida do cachorro e toca o sino, depois de um tempo é só tocar o sino que o cachorro saliva. A maioria dos nossos aprendizados é em torno do condicionamento. Tem uma cadeira dentro da psiquiatria, que é o behaviorismo, que só age através do condicionamento. E o senhor acha que a mídia trata a questão da alimentação como deve ser tratada? Você acha que ela impõe muitos padrões assim de comidas que não são saudáveis? Lógico que sim. As duas coisas. A mídia está em torno da onda. Naquele momento que criou um mote, vai fazer a matéria sobre aquilo. Não tem uma direção definida. O patrocinador de tal programa é o cara que bota a grana lá para o programa acontecer e é o vendedor daquele produto que é deletério. E aí? Estão usando o alimento transgênico há muito tempo. Sem a gente e a senhora, saber, doutora? né? Pode falar. Sem a Qual a gente opinião? saber, Sem a né? gente saber. Qual a sua opinião, doutora, sobre a em mídia? relação à mídia, eu concordo plenamente. O que está na onda é o que está na mídia. E o que está na mídia é o que está na onda, né? A gente não sabe muito bem quem começou com o quê. Mas por isso que eu digo que a informação, e a informação cuidadosa é o primeiro passo. Porque senão você assiste lá no programa tal, que tomate é rico em licopeno salva vidas. Aí eu vou comer só tomate. Eu esqueço o resto, vou comer só tomate, porque aí eu não morro. Aí vou viver eternamente, né? E é mais ou menos isso que acontece com as pessoas, principalmente as pessoas que assistem e acham interessante. Eu vou nessa onda mesmo, porque eu vi lá uma pessoa famosa falando disso, e ela falou que é assim que acontece, então agora eu vou comer só isso. Né? E não é bem assim, a gente tem que ter um pouco mais de informação, até para a gente tomar decisões com consciência, até para eu escolher o tipo de alimentação que eu vou utilizar com consciência. Eu estou escolhendo porque eu sei o que é isso que eu estou me alimentando. Ok, nós vamos dar uma pausa para os nossos intervalos, mas já voltamos. Você que gosta de vídeo, videomaker. Você que faz vídeo, videomaker. Você que não entende nada de vídeo, videomaker. Toda semana, novos vídeos, novos convidados
conversando aqui com a gente sobre os bastidores e suas produções. Não deixe de conferir. Videomaker. Você pensa em vídeo, você vê. Mídia hoje conversa sobre alimentação com a gente, o Dr. Marco Ortiz, e a nutricionista... Não, eu não falei que ele é médico. Volta. Pode? Cinco, 4, 3, 2, 1. Mídia hoje conversa sobre alimentação com a gente, o médico naturalista Dr. Marco Ortiz e a nutricionista Elizabeth Esteves. Doutor, existe muita dúvida ainda entre os alimentos diet e light. Qual a diferença? Bom, os alimentos light, eles têm reduzidos na sua constituição algum componente, algum nutriente. Então, um alimento light, ele pode ser reduzido em sódio, ele pode ser reduzido em gorduras, ele pode ser reduzido em açúcares. Não necessariamente um alimento light é um alimento para emagrecimento, ou é um alimento que tem menos calorias do que o tradicional. Já o alimento diet, ele é um alimento para situações especiais, é um alimento dietético. É um alimento, por exemplo, reduzido e aí ele normalmente tem redução de calorias quase total e é um alimento indicado para situações especiais. As pessoas confundem muito o alimento light como aquele que sempre tem menos calorias do que o alimento normal e o diet tem menos ainda. Não necessariamente isso acontece. Aí as pessoas aproveitam e comem exageradamente. Né? A gente tem, por exemplo, o refrigerante tradicional que tem um teor de açúcar normal de um refrigerante. Tem o refrigerante light, que ele tem um pouco a menos de calorias. E tem o refrigerante diet, que tem menos ainda. E tem substituição do açúcar total por um adoçante, por exemplo. Então, não necessariamente o light é reduzido de calorias. O light pode ser reduzido de sódio, por exemplo, como o sal light. A gente tem hoje já industrializados açúcares lights também, que são aqueles açúcares que parte da constituição deles é adoçante e parte é sacarose, é o açúcar, tá? E doutora, muitas pessoas falam que a proteína vegetal, ela pode ser substituída por uma proteína, não pode ser substituída por proteína animal, por exemplo. Por isso que nós necessitamos tanto de comer carne. Por que isso? Não, na verdade não é bem assim. A gente pode substituir. Pode substituir. Sim, não e é quais bem são os assim. alimentos que a gente pode substituir? Só que a substituição da proteína animal pela proteína vegetal, a proteína em si não é a preocupação. São os sais minerais, por exemplo. Os alimentos de origem animal, na sua grande maioria, eles são ricos em ferro, um dos sais minerais. O ferro, ele está presente nos vegetais também. Só que o ferro que está presente nos vegetais é um ferro que não é tão biodisponível quanto o ferro de origem animal, tá? Então, o ferro que está presente nos vegetais, se a gente tem uma mesma quantidade de ferro num alimento de origem vegetal e num alimento X de origem animal, aquele ferro de origem vegetal a gente vai aproveitar menos do que o ferro que está no alimento de origem animal, tá? Só que a gente tem maneiras de substituir outros alimentos na dieta para que você possa ingerir, ou caso você queira, a proteína de origem vegetal e que você não tenha deficiência de ferro na dieta. Existem alternativas para isso. Por isso que o grande passo é a informação, tá? Porque se você não quer comer carne, e você é um vegetariano estrito, por exemplo, não quer comer carne, ou você é um naturalista, você não vai comer carne vermelha, você não vai comer uma série de alimentos, mas você precisa ter informações adequadas para você substituir na sua dieta por determinados alimentos que não vão deixar você ter carência de outros nutrientes, tá? A proteína vegetal, realmente as proteínas das leguminosas, que é a soja, que é o grão de bico, a lentilha, são as proteínas mais próximas em termos de qualidade nutricional das proteínas de origem animal. Então a gente pode substituir. E doutor, por que a carne é tão condenada assim? Ela faz tanto mal assim?
Eu acredito que sim, porque, como eu disse, o nosso intestino sendo longo, 10 a 12 vezes o comprimento do corpo, a gente ingerindo uma carne ou algum outro produto animal, ele vai apodrecer antes de sair, porque é um trajeto muito longo. Já os animais que são carnívoros, que têm um intestino 4 vezes o comprimento do corpo, esse trajeto é curto, então a carne é eliminada rapidamente. No entanto, um intestino como o nosso, junto com a carne, vai haver essa putrefação e vai haver um calor interno. Esse calor interno vai alterar o equilíbrio térmico do corpo, porque o interior do corpo, quando a gente tem saúde, ele é frio. Quem é quente é o exterior do corpo que está em contato com as transformações atmosféricas. Então, se lá dentro vai haver a fermentação, esse processo fermentativo gera calor, o calor que era de fora vai para dentro e o frio que era de dentro passa para fora. A pessoa passa a ter mãos frias, pés frios. Além do mais, uma outra pergunta que você fez a respeito de alimentos e comportamento, o animal, quando é sacrificado num matadouro, ele entra num corredor afunilado e lá na frente vai passar um animal só. Quando ele está lá atrás, ele já pressente a morte. Então ele uiva, esperneia e passa para a carne, aliás, passa para a saliva, uma toxina de defesa que é comum a todo animal que é agredido. Então, quando ele é morto, ele leva uma paulada na cabeça, uma marretada na cabeça e um corte no pescoço. E daí de penduram para ver a sangria e eliminar não só a adrenalina, mas também essa toxina de defesa. Mas não é eliminado totalmente. Então, quando a pessoa ingere essa carne com essa toxina de defesa, ela vai ter que produzir uma antitoxina. E a forma dela produzir essa antitoxina é a ansiedade, a agressividade, a impulsividade. Então, ela altera frontalmente o comportamento. É isso mesmo, doutora? Você acha que a carne faz aí isso? já é uma filosofia naturalista, não é uma filosofia... Mas o porquê que os médicos e tantas pessoas condenam a carne? Não, a carne vermelha, aí à luz do conhecimento da nutrição, ela é condenada, entre aspas, não que ela não seja necessária, a gente não considera isso, ela é condenada por causa do teor de gordura saturada, que normalmente a carne vermelha tem. As gorduras saturadas são aquelas gorduras de origem animal, tá? As gorduras saturadas, elas são fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardíacas. São prejudiciais, tá? São prejudiciais. São elas que vão contribuir para o acúmulo de colesterol nas artérias, para a arteriosclerose, que é a degeneração das artérias, para acidente vascular cerebral, infarto no miocárdio. Então, por isso, as carnes vermelhas, elas são condenadas, se elas forem ingeridas em demasia, se elas forem ingeridas em excesso. Tudo na natureza, a gente vê que as coisas... em qualquer instância aí da natureza, qualquer organismo vivo procura o equilíbrio. A gente está procurando o equilíbrio. E agora, a forma de se encontrar esse equilíbrio, aí vai depender de uma série de fatores, como a cultura, como os hábitos, como a questão do acesso, o que eu posso ter, o que eu posso comprar em termos de alimentos. Então, se eu tenho informação, eu vou escolher a minha alimentação com base na minha cultura. Se eu acredito na filosofia naturalista, eu vou fazer que a minha alimentação, através do naturalismo, seja a melhor possível. Se eu acredito aí na filosofia macrobiótica, eu vou tentar fazer com que a minha alimentação seja o mais adequada possível dentro daquela filosofia, tá? Então, a condenação aí de determinados alimentos, ela existe em razão do consumo em demasia, do consumo em excesso. A princípio, todos os alimentos são nutritivos, todos os alimentos são necessários. Tá? Todos eles contêm nutrientes que são essenciais e são necessários ao nosso organismo. O desequilíbrio é que faz com que alguns sejam mais condenados do que os outros, né? Ou que sejam... Doutora, os transgênicos, que hoje em dia se fala tanto, né? O que são os alimentos transgênicos? Bom, um alimento transgênico, um organismo transgênico, é aquele ao qual foi introduzido um gene de uma outra espécie. Por exemplo, eu pego um gene do tomate e coloco na batata.
Então, por que os alimentos transgênicos começaram a ser desenvolvidos? Primeiro, para aumentar a produtividade. A primeira geração de alimentos transgênicos, ela surgiu em função ou em razão de se aumentar a produtividade, em reduzir gastos com insumos químicos, tá? Hoje em dia, já está tendo uma segunda ou terceira geração de transgênicos, que são aqueles alimentos organismos que estão começando a ser desenvolvidos com vistas a melhorar valor nutricional, agregar determinadas condições ao alimento que, porventura, poderiam beneficiar as pessoas. O que acontece? As tecnologias que são utilizadas para se produzir um alimento transgênico, elas ainda não são completamente conhecidas. Então, quando você pega um gene de uma espécie e coloca na outra espécie, você ainda não tem a dimensão das consequências disso e das consequências para nós, para o meio ambiente, para todo mundo. Isso. Então, essa é a polêmica. E o que acontece? Quando o Dr. Marco disse no início da nossa conversa que a gente já está comendo transgênico há muito tempo, a gente está mesmo sem saber, porque a gente ainda não tem tecnologia adequada sequer para identificar se tem ou não tem transgênico num determinado tipo de alimento. Então, a partir do momento que o consumidor tem a informação de que aqui nesse alimento tem transgênico ou pode ter transgênico, ele tem a informação para ele decidir se ele quer ou não aquilo ali. Mas quando não se Agora, sabe, quando né? ele não tem, quando não se sabe, aí complica. Então, a polêmica toda é em relação à informação e em relação ao fato de que a gente não tem tecnologia ainda que possa nos dizer claramente os efeitos dos transgênicos no meio ambiente, na saúde e etc. E doutor, qual a sua opinião sobre os alimentos transgênicos? Não, é realmente essa. Inclusive, eu sou veementemente contra a aprovação do governo brasileiro nessa questão do plantio e da comercialização lá no Rio Grande do Sul. As consequências são imprevisíveis. E eles usam em função da questão financeira, porque para evitar que eles usem um agrotóxico, eles mudam geneticamente para que a planta não tenha defesa para aquele ataque. Então não vai precisar gastar com os insumos. E essa que é a principal causa deles utilizarem isso. Só que nós estamos sendo usados como cobaias. A decisão de se plantar ou não, de se comercializar ou não transgênicos no Brasil, ela é muito mais política do que ligada à saúde em si. Porque quem tem a tecnologia para a produção de sementes transgênicas aí pelo mundo afora, são as multinacionais que produzem soja, que produzem milho, que produzem trigo. Então, para eles, o interesse deles é meramente em produtividade. Vender. Né? E eles detêm o mercado mundial, então eles têm um poder muito grande. Isso. E, doutora... Mesma coisa com relação à carne. O Brasil está partindo para ser o maior exportador de carne do mundo. Isso para obter o lucro. E eles usam um hormônio feminino no garrote de 1 mês e meio para ele deixar de ser macho. Então, em vez do boi demorar 6 anos para ficar no ponto de corte, em 1 ano e meio ele está pronto. O frango, em vez de demorar 6 meses, em 25 a 30 dias ele está pronto. Então, ele tem esse hormônio. Lá na rua de casa, 2 meninas com 8 anos já menstruaram. E a função desse hormônio feminino nos homens? Em 1950 já tinha uma música que apregoava isso. Eu, particularmente, não tenho nada contra. Coitado do Valdemar, comeu carne de boi, falou fino e deu para rebolar. Que azar! Ok. Bom, nosso tempo é muito curto. Eu agradeço a presença de vocês aqui no nosso programa. O Mídia fica por aqui e até a próxima semana. Thank you.